Oi, viajantes da vida! Já parou para pensar se a sua fé te faz uma pessoa mais amorosa? Pois é, na nossa próxima viagem, nós vamos juntar esses dois ensinamentos do Evangelho, a fé e o amor. A fé que transporta montanhas e o amor que faz pontes que nos levam para Deus. Então, enquanto roda a vinheta, você já aproveita, se inscreve aí no canal, acione o sininho para receber as notificações, deixa um like agora. Se não gostar, pode mudar para o dislike depois e, sobretudo, comente. Agora ou no final, vai lá e dá a sua opinião. Diz o que você achou do nosso estudo. Desde já, obrigado e boa viagem! Queridos irmãos e irmãs do Centro Espírita Paulo de Tarso, sigamos com Jesus por mais esta jornada de estudos. Quando nós vamos ao Evangelho, os ensinamentos, as lições que Jesus, o seu personagem central, traz para nós, são sempre muito abundantes. Mas é interessante nós olharmos os outros personagens, aqueles que estão em volta de Jesus, porque eles nos ensinam muito, não a respeito de Jesus, mas a respeito de nós mesmos. Quando nós estudamos os personagens do Evangelho, nós estamos olhando num espelho. Nós estamos observando o que pode vir a ser, o que já somos, ou como não ser em muitos dos casos. E é muito interessante a gente observar, quando faz esse estudo dos personagens do Evangelho, que alguns deles são nominados. A gente até já falou em estudos antes. São normalmente aquelas criaturas a quem Jesus curou dos males da alma. Aqueles que receberam de Jesus ensinamentos, lições, apoio para se tornarem seres melhores e não para terem um corpo melhor. Outras criaturas não, outras criaturas são até nomeadas pelas suas doenças. Nós temos tantos jovens endemoniados, o menino que caía no fogo, o endemoniado de Gadara. Só se fala do processo obsessivo em torno deles, eles não têm nome. Nós temos os leprosos, nós temos as criaturas coxas, deformadas, que são sempre colocadas assim, os cegos que Jesus trazia de volta à vista. Até se inventa um nome ou outro ali para um dos cegos, mas ele não aparece no Evangelho, não. Então é muito interessante a gente perceber o que esses personagens ensinam para a gente. E aí se questionar também, será que algum deles pode trazer para mim, nesse instante, algum tipo de orientação sobre como conduzir a minha fé? Sobre como construir em mim um ser mais amoroso? E não é. Cair Barchutel, aqui no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, foi buscar um desses personagens. Um personagem que é inusitado até para a gente tratar de fé e de amor numa mesma palestra. Mas a sabedoria do nosso amigo aqui, que hoje lá no mundo espiritual manda muito bem em orientar o trabalho de tantas outras criaturas, de tantas outras instituições, como é o nosso querido Espiritismo.net, que vocês estão vendo aqui agora, o logo, nessa divulgação imensa da mensagem espírita através das redes, do YouTube, de tantos outros canais pela internet. E a gente começa a perceber o seguinte, o que Caíbar quis dizer com essa personagem? Sabe qual é? Sabe qual é ela? É aquela mulher que tinha o fluxo de sangue. Não tem como a gente não recordar desse personagem e depois remeter a uma canção, mas a gente vai falar dela. E é uma personagem interessante, porque ela, assim, era muito doente, passava muito tempo já a doença dela, 12 anos. Peraí, vamos lá. No Evangelho de Marcos, a gente tem essa descrição melhor. Olha só como é que ela é. Era tanto o povo que o seguia, que o apertavam. Então veio uma mulher que havia 12 anos padecia um fluxo de sangue e que tinha sofrido muito às mãos de vários médicos, que havia gastado tudo quanto tinha. Nem por isso aproveitara coisa alguma. Antes, cada vez se achava pior. Tendo ouvido falar de Jesus, veio por detrás, entre a turba, e tocou-lhe as vestes. Porque dizia, se eu tocar, ainda que seja só sua vestimenta, ficarei sã. E no mesmo instante se lhe secou a fonte do seu sangue, e ela sentiu no seu corpo estar curada do mal. Mas Jesus, sabendo que de si saíra virtude curativa, voltando-se, disse, quem tocou minhas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, vês que a turba te vai comprimindo, e de todas as partes, e então perguntas, quem me tocou? E Jesus olhava em derredor para ver quem havia feito isso. A mulher, porém,
que sabia o que tinha ocorrido consigo, cheia de medo e tremendo, veio lançar-se a seus pés e declarou-lhe toda a verdade. Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica curada do teu mal. Interessante isso aparecer no capítulo 5 do Evangelho de Marcos, versículos 25 até no 34. É um texto longo, mas é uma história muito interessante. E aí vem aquela questão: por que uma hemorragia, e provavelmente ali, por que uma hemorragia na área genital, né, uma hemorragia ginecológica, causava tanta dificuldade, era um tabu tão grande? E aí, para a gente poder entender isso, a gente tem que colocar o texto no contexto, para poder depois seguir para o ensinamento do Caí Bachuto aqui no Parábolas e Ensino Jesus. E é interessante, nesse momento, a gente perceber o seguinte: por que essa situação toda? Porque a gente tem que entender o seguinte: nós estávamos lá há mais de 2000 anos, com um povo hebreu que tinha a lei de Moisés como orientação para se reger, inclusive para determinar seus costumes. E no livro de Levíticos, que é atribuído a Moisés, que foi, portanto, construído, escrito, elaborado durante aquela dita jornada de 40 anos pelo deserto, Moisés não entrou na Terra Prometida, estava lidando com um povo nômade, um povo que tinha que estar num dia num lugar, outro dia no outro, e caminhando, e viajando, e esperando os intempéries, com pouquíssimas condições de higiene, de saúde, com uma mortalidade altíssima, com uma expectativa de vida baixíssima. E aí a gente começa a perceber, lá no capítulo 15 do livro de Levíticos, que é atribuído a Moisés, tem uma série de orientações das chamadas imundícies. E aí aparece a primeira questão: a mulher que tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia ginecológica há 12 anos, ela estava em cursa nesse grupo aí dos homens e mulheres imundos, que aparecem no capítulo 15 do livro de Levíticos. Então era um baita tabu. Era um tremendo estigma para todas as criaturas que expeliam fluidos corporais. Por quê, gente? A gente tem que imaginar, né? Aquele povo migrando pelo deserto, sem condições de higiene, e com muitas doenças que eles não sabiam explicar. Como hoje, não é verdade? Pensa um pouquinho. Lá no ano 2020, quando começou a pandemia de Covid, que a gente não sabia nada, absolutamente nada, a respeito do vírus, da forma de contágio, da gravidade, qual foi a solução das autoridades de saúde? Isolamento. Separa as pessoas, faz muita higiene com álcool, e a gente já sabia hoje, no século XXI, que podia utilizar o álcool para romper as camadas dos micro-organismos, porque nós sabemos que existem micro-organismos, e eles perdiam o seu efeito nocivo. Mas na época de Moisés, na época em que aquela jornada pelo deserto, as pessoas ficavam doentes, eles achavam que era o demônio. Então é lógico que o legislador hebreu, não sabendo a causa das doenças, mas sabendo que muitas doenças provocavam essa excreção de fluidos corporais, resolveu, para garantir o isolamento, porque as pessoas no deserto, dormindo nas mesmas tendas, apertadas naquele mesmo espaço, lógico que elas se aglomeravam. Então as pessoas que eram vistas doentes, expelindo, excretando fluidos corporais, elas eram rotuladas de imundas. Para quê? Para que as outras pessoas se afastassem. Para que as outras pessoas não convivessem e assim a doença não se propagasse. Gente, esse capítulo de Levíticos e boa parte desse livro é, na verdade, um grande manual de saúde pública. Porque como não se sabia a causa de uma doença, mas sabia que uma doença causava aquele tipo de consequência, não era mais interessante, para evitar o contágio, dizer que a consequência tornava a criatura imunda, reprovada por Deus? Porque é exatamente isso. O capítulo 15 de Levíticos começa com: Deus disse a Moisés e a Arão, para falar para o povo que o homem que tinha o seu fluxo branco, o sêmen, né? Pensa bem, a masturbação, a ejaculação noturna, outra questão complicada, que também era uma questão de higiene. E aí o homem não podia perder seu fluido branco, porque ele estava imundo. E se isso acontecesse, a roupa, a cama, o local onde ele tocou estavam imundos. A mulher que tinha menstruação, no seu período da menstruação, estava imunda. Tinha ficado, o que ele fala, na separação. Eu acho até interessante esse termo, porque hoje, quando nossos irmãos de outras religiões começam a querer atacar o Espiritismo, que o Espiritismo não segue a Bíblia, que o Espiritismo não entende que a Bíblia é a palavra de Deus, eu perguntei: é a palavra de Deus na totalidade? É, na totalidade.
Então você já construiu uma tenda para sua esposa e a sua filha quando ficarem menstruadas, morar do lado de fora da casa? Porque está lá no capítulo 15 de Levíticos, que a mulher menstruada está impura. Qualquer um que tocar nela fica impuro. Tudo que ela tocar fica impuro. Então ela tem que ficar na separação. Esse termo que aparece mesmo, o período da sua separação. Então isso é muito interessante. E também tem uma causa nessa migração pelo deserto, nessa baixa expectativa de vida. Ora, o homem ficava imundo quando ele desperdiçava sêmen, porque era necessário preservar o sêmen para a reprodução. Porque a mortalidade era grande, a reposição da população tinha que ser rápida. E a mulher, quando estava menstruada, não estava fértil. Então, para que vai haver relação sexual com uma mulher que está menstruada se ela também não vai reproduzir? Bota ela separada. Até porque podia realmente, pela falta de higiene, pelas dificuldades, imagina, passar dias caminhando pelo deserto sem poder tomar um banho. Como as pessoas se relacionavam desse jeito? Então é lógico, Moisés, Arão deram a chancela de Deus para uma normativa que era toda, mas toda ela baseada em quê? Em programas de saúde, em preservação. É um manual de saúde pública, o capítulo 15 de Levíticos. E aí propondo o isolamento. Propondo isolamento exatamente para que as pessoas pudessem garantir um mínimo de equilíbrio físico, orgânico e continuar a jornada pelo deserto e chegar como um povo lá na Terra Prometida. O problema é que normalmente essa excreção de fluidos corporais, ela ocorria pelas vias genitais, tanto do homem quanto da mulher. E aí começou a se associar sexo com impureza, porque era exatamente das vias genitais que vinha também a impureza da doença, que levava a doença, que causava doença ou que parecia doença. E olha só que coisa interessante, uma prova de que é realmente um manual de saúde pública é a maneira como eles lidam com os objetos tocados pelos impuros, com as pessoas tocadas pelos impuros. Porque quando veio a epidemia de Covid, a pandemia de Covid, o que a gente fazia? Lavar as mãos por pelo menos 20 segundos com sabão. Não era isso a orientação? Tinha até aquelas propagandazinhas do pessoal lavando a mão, higienizando com álcool. Tem gente que passou tanto álcool que o fígado passou a ficar com inveja da mão, de tanto que tinha mais acesso ao álcool que o próprio fígado. Mas isso é piada. Mas voltando aqui à questão do Moisés, ele diz assim, olha, aquilo que foi tocado pelo impuro, pela impura, deverá ser lavado com água e permanecerá impuro até a tarde. Ou seja, era necessário dar um tempo da higienização até que a contaminação acabasse. Eles não sabiam de micro-organismos, mas eles intuíam que não bastava botar na água. Não tinha tanto sabão, né? Eu imagino que nem devia ter sabão naquela época. Então era lavado com água. Tudo era lavado com água. E a gente sabe que a água, embora seja o solvente universal, ela não é um antisséptico natural. E aí, lógico, foi lavando, foi diminuindo a população de micro-organismos, deixa lá no sol para secar. Aí vem o sol e mata o resto dos micro-organismos e as coisas ficam puras. Daí essa necessidade de tempo. Então, todas as vezes que alguém dito impuro toca em alguma coisa, a coisa fica impura, tem que ser lavada com água e deixada lá até a tarde. Não pode ser tocada. Só vai deixar de ser impura depois de um período. É o tempo. É o tempo necessário para que a higienização faça efeito. E tudo isso, então, por quê? Porque ficou aquele estigma. Vazou fluido corporal, extravasou fluido corporal pela genitália, é o sexo que é pecado. É aquela região ali que é demoníaca, que foi tocada pelo mal. E a gente arrasta isso até hoje. Imagina aquela pobre coitada daquela mulher. Ela podia ser uma senhora super honesta, super dedicada à família e tudo mais, mas veio a tal da hemorragia, que não era menstruação, veio a tal da hemorragia que passou a durar muito tempo. E a gente sabe quantas doenças ginecológicas causam hemorragia nas nossas companheiras, nas mulheres. E prolongadas, que vão inclusive debilitando o corpo físico. Aquela mulher tinha uma dessas enfermidades. Mas, porque ela tinha essas enfermidades, mesmo se ela tivesse sido a pessoa mais honesta do mundo, ela era estigmatizada pelo sexo. Como se ela tivesse pecado. As pessoas se afastavam dela. Imagina que peso, não é? Imagina que estigma enorme. E é exatamente isso que nós arrastamos até hoje. É muito interessante, nós vemos, por exemplo, em várias partes do Velho Testamento, dizendo das vergonhas das pessoas à mostra, que era a genitália, que eram as partes íntimas. Então, porque se associava muito a extravasamento de fluidos corporais, enfermidades com a área genital. E aí pronto, virou um estigma, sexo passou a ser sujo, sexo passou a ser pecado, as pessoas ficaram estigmatizadas quando a sua sexualidade estava, de certa maneira,
sendo colocada para as pessoas saberem que tinha alguma coisa errada, não é? O caso da hemorragia. Está vazando sangue, as pessoas notam, epa, tem alguma coisa errada na genitália dessa pessoa. E aí, quanto estigma, quanto peso, quanta segregação. E essa mulher, como a gente viu lá no Evangelho de Marcos, não era só o período menstrual, porque depois lá no Levíticos, passou o período menstrual, a mulher lava a roupa, lava a cama onde ela dormiu, lava tudo e volta normal. Sai da separação. Essa mulher não. Essa mulher estava há 12 anos. 12 anos considerada impura. 12 anos considerada alguém que não era digna de ser tocada. E gastou dinheiro com os médicos, gastou dinheiro com um monte de tratamentos que não deram certo. E é aí que aparece então a questão. Agora a gente entende. Por que o Kaiva Schutel escolheu essa mulher nesse momento do estudo do seu livro Parábolas Ensino de Jesus para representar a fé? Porque não é uma fé qualquer. É uma fé gigantesca. Porque ela pesava sobre essa mulher 12 anos. 12 anos pesavam sobre ela de estigma, de preconceito, de vergonha. Ela tinha vergonha de ter um fluxo de sangue. A sociedade a via como uma pessoa impura, permanentemente impura. E aí ela teve que considerar. Qualquer um que ela tocasse era considerado impuro, ficava impuro. Então aí já vem um primeiro preconceito, né? A criatura impura toca alguém dito puro e transfere a impureza para ele. E aí a mulher não. A mulher apresenta uma fé diferente. É uma fé que rompe com os preconceitos, com este preconceito da transferência da impureza, e que pensa assim, bom, Jesus cura tantos, Jesus limpa leprosos, ele tem um poder imenso para trabalhar e para proporcionar saúde às pessoas. Não vai pegar a minha impureza. Não vai se contaminar com a impureza que ela mesma acreditava que ela tinha. Vocês viram no texto de Marcos lá o quanto que ela falou que envergonhada, tremendo, ou seja, ela mesma se considerava impura. E apesar disso, apesar do preconceito que ela havia introjetado, ela acaba assumindo a ideia de que se eu tocar as vestes de Jesus, eu vou ficar curada. Ou seja, ela não só não transmitiria a impureza para ele, como ela receberia dele saúde. Isso é que é fé raciocinada. Isso foi uma fé que foi levada a pensar. Não é uma coisa de uma hora para outra, não é uma empolgação. Ela passara 12 anos com vergonha, se mantendo longe das pessoas. E se mete numa multidão, se mete no meio de uma turba, como diz ali o Evangelho de Marcos, para tocar as vestes de Jesus. E é impossível, né, gente? Eu falei, é impossível falar dessa passagem sem lembrar da canção Vestes do Amor, de Tim e Vanessa. Ô, dupla linda, querida, um grande beijo, um grande abraço para eles, onde eles estiverem trabalhando, sigamos, vamos dar valor. E ó, tá aqui o link embaixo no vídeo para você poder também assistir a um dos clipes de Vestes do Amor. Mas é muito interessante porque é um diálogo desse momento. É como se Jesus falasse num determinado momento, quem me tocou, pois eu senti saindo de mim uma virtude, em meio à multidão. E aí ela responde, perdão, Senhor, me entrego a ti, pois te toquei, buscando saúde, e logo meu sangue estancou. E aí vem a canção como um todo, que vocês vão assistir depois que assistir essa palestra. Está aqui o link na descrição do vídeo para vocês acompanharem, já que ela foi produzida em estúdio para a gente poder mandar pelo YouTube. Aqui eu gravei no Paulo de Tarso, não ficou legal o áudio e a gente resolveu regravar aqui em estúdio para estar com vocês de uma forma mais elegante, de uma forma mais perceptível, com um vídeo de uma qualidade melhor. Por isso é um vídeo de estúdio. Mas a gente já fez presencial no Paulo de Tarso, que alegria poder fazer presencial esse estudo no Paulo de Tarso, que alegria poder fazer presencial esse estudo lá no Espiritismo.net, no Ensino Parábolas e Ensino de Jesus, um programa que vai ao ar todos os sábados às 9 horas da manhã. Já fiz o merchan do Espiritismo.net, vamos voltar aqui para o nosso estudo, porque é interessante a gente pensar, essa mulher é sim exatamente isso que a Kaiva Schutel coloca para nós, um dos muitos exemplos de fé raciocinada que aparece no Evangelho. Ela é. Afinal de contas, olha quanta coisa ela teve que considerar. Olha quantas barreiras ela teve que vencer. E isso é interessante, porque a gente ainda vê até hoje as pessoas místicas, ainda, mesmo nas filhas do Espiritismo, usando antólios e seguindo por uma fé cega. Não, porque o guia disse, porque o mentor falou, e sem considerar, e sem parar para pensar.
Foi dito aqui no nosso centro isso, então no nosso centro a gente faz isso. Mas o que foi dito no seu centro, está dito na doutrina? Já é a primeira pergunta que se faz. Está aparecendo lá na codificação? Não quer dizer que tem que estar literal. Faça desse jeito, porque foi Kardec que disse. Não. Mas é de acordo com o bom senso? Essa é a questão. É de acordo com o bom senso? Ou é uma mera crendice? Está cheio de crendices em espiritismo que a gente tem que começar a colocar por terra, gente. E aí vem o exemplo da mulher com a sua fé vigorosa, com a sua fé capaz de questionar. O que ela questionou, Maurício? Ela questionou o preconceito. Ela questionou o tabu. O tabu de que ela era uma criatura impura, estigmatizada, punida por Deus com a impureza. E se ela tocasse em algo ou em alguém, aquilo ficaria contaminado, ficaria impuro. Ela disse, não, eu não sou uma criatura impura. Pensou ela. Porque para ela achar que, ao contato com Jesus, ela teria dignidade de receber a cura, ela passou a se sentir digna. Muitos de nós, às vezes, abordamos uma doutrina, seja o espiritismo, seja qualquer outra, com aquela atitude de cachorro vira-lata, né? Se sair um ossinho, eu fico feliz. Se não, eu não mereço mesmo, eu estou aqui pagando minhas dívidas, eu não presto. Muitas vezes fazer desculpa do eu não presto, eu sou um pária, eu sou um pobre coitado, Deus está me castigando. É muitas vezes desculpa para não se reformar, para não mudar, para não sair da zona de conforto, por mais dolorida. Olha só que paradoxo. Não sair da zona de conforto, por mais dolorido que a zona de conforto pareça. Ou seja, e é exatamente isso, tem muita gente que se acomoda a ser sofredor, a ser pedinte, a ser doente. Essa mulher não. Essa mulher dá um exemplo de uma fé interessante, uma fé que vai buscar energia. Não é alguém que está assim, eu vou lá porque ele promete que vai curar. Jesus não fazia isso, ao contrário. Todas as vezes que alguém se via curado ao contato com Jesus, seja das suas palavras, seja das suas energias, ele mesmo, o mestre, dizia, a tua fé te salvou. Vai-te, não tornes a errar. E aí a gente para, peraí. Mas, lá no texto de Marcos, quando a mulher, tremendo, se apresenta para Jesus, diz para ele que ela estava passando por uma dificuldade orgânica e que sarou ao tocar nos seus vestidos, tem várias questões para a gente observar nessa passagem, Jesus não diz para ela que ela devia ir e não pecar mais. Ao contrário, diz assim, vai filha, tua fé te curou, ser curada da sua enfermidade. Tua fé te salvou, ser curada da sua enfermidade. E é muito interessante a gente pensar nisso. Claro que também a gente tem que pensar num bom humor aqui dessa história. Vamos tentar visualizar, fazer um exercício mental aqui, visualizar a cena. Aquele monte de povo, né? Jesus, com a fama que ele já tinha, gente se aglomerando, gente apertando, chamando por ele, pedindo para ser curada. E aí a mulher vai lá suavemente, toca na barra das suas vestes, na barra da sua túnica. E aí Jesus diz, quem me tocou? Aí Simão Pedro provavelmente, né? Essa mancada típica de Pedro. Senhor, o povo te aperta, a multidão te espreme e você está perguntando quem é que tocou? Todo mundo, uai. Não, uai não, mas todo mundo. E aí Jesus entendendo que não era não era um toque físico, foi um toque entre almas. Foi a sua energia curativa que foi tocada. É isso que Marcos também fala, né? Jesus sabendo que de si sair energia curativa. E olha que coisa interessante. A gente fica imaginando a cara de tacho de Simão Pedro, Jesus continuar procurando até que a mulher se apresente. E aí vem essa questão. Que fé é essa que conduz uma criatura a vencer todos os seus preconceitos, a superar todas as suas barreiras, a voltar a se achar digna de ter saúde e de viver na sociedade, porque ela tinha que viver em isolamento, e buscar Jesus. Nós temos essa fé que nos leva a buscar Jesus assim? Ou ficamos esperando que Jesus venha nos socorrer? Ou mandamos o nosso nome para o conhecido do centro espírita botar na reunião mediúnica? Terceirizamos o atendimento de Jesus, o atendimento dos bons espíritos em relação a nós. A gente pede alguém para interceder por nós. A mulher não fez isso, não. A mulher saiu da sua condição de criatura dita imunda, vista com preconceito pela sociedade, e foi atrás. Ela foi buscar a sua cura, foi buscar a sua transformação. Isso é uma fé vigorosa. Essa é a primeira parte do nosso estudo. É a fé que move montanhas. É a fé que remove, não as montanhas de pedra, não os morros,
Mas imagina a montanha de preconceitos que essa mulher teve que remover. Imagina a montanha de vergonha que essa mulher teve que remover. E ela fez tudo isso e foi procurar Jesus. E o mais bonito da história, eu não me recordo de outra passagem em que Jesus cura, fala que a fé salvou e não recomenda não voltar a pecar. Nesse caso específico, lembra, gente, eram 12 anos. 12 anos sofrendo de uma determinada enfermidade. Ah, mas tem gente que passa uma vida inteira. Hoje a gente tem isso, vê mesmo. Mas até o cego de nascença, quando Jesus o cura, Jesus disse para ele não voltar a pecar. E essa mulher não disse. Então tem algo mais aí. Tem algo além, na fé que ela tem e no amor que Jesus irradia de si e detecta. Aquela mulher havia concluído a sua expiação. Ela havia fechado um ciclo. Já tinha a fé consolidada, já tinha aprendido a lição que a dor, ela já tinha aprendido. E aí que sirva de lição para nós. Que a gente possa parar para refletir. Ela fez. Ela teve 12 anos para pensar na sua dor. Em tudo que ela deveria mudar na sua vida para não passar por aquele processo de novo. Hoje, nós espíritas sabemos, as nossas dores físicas e morais não são castigo de Deus. Elas são consequências, resultado daquilo que nós demos causa. Elas são efeito daquilo que nós somos causa. Então, assim como a mulher, pensemos, o que essa dor veio me ensinar? Em vez de ficar, ai, por que eu? Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou sofrendo isso? Por que não eu? Porque não é o momento de já estar maduro o suficiente para aprender com a dor e como a mulher e como Jesus disse, vai filha, ser curada do teu mal. Ele não disse a ela, ele não alertou para que ela não voltasse a pecar. Jesus sabia que ela havia aprendido a lição da dor e que ela não voltaria a cometer quedas que tivessem consequências semelhantes. Aí a gente entra na segunda parte. Jesus, com a sua detecção, a sua capacidade de perceber em cada criatura a ajuda que precisava de fato, a ajuda que necessitava e não a que queria, porque de vez em quando não é isso que acontece. A gente quer, mas não quer o que é bom para nós. A gente quer o que é fácil. A gente quer o que é cômodo. Como é cômodo, muitas vezes, você se colocar de mãos estendidas no centro, sentar e colocar e ficar esperando que alguém dê o passe e todas as energias ruins vão embora. Porque é muito mais difícil todos os dias abrir um livro, ler uma página, um livro edificante, hein, gente? Todos os dias ler uma página de Emmanuel, uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, fazer 15 minutos de reflexão, 15, eu não estou pedindo muito não, gente. Ler uma página, 10 minutinhos, vamos baixar, vamos baratear aqui o trem, né? 10 minutinhos pensando sobre aquilo. Ou de manhã cedo quando acorda, ou na hora de dormir, ou num momento de tranquilidade, ele chegou do trabalho, antes de preparar o jantar, ou antes de jantar, 10 minutinhos, uma página, e fazer reflexões, e pensar o que isso aqui pode interferir na minha vida, como que eu posso aplicar isso aqui para ser uma pessoa melhor, essa fé. E aí, muitas pessoas preferem a comodidade do receber do outro, do receber. E aí Jesus dá aquilo que nós necessitamos, não aquilo que nós queremos. Amor, sim. Amor é a lição mais abundante. E aí que, de novo, Caíba vai nos dizer, o amor, ele abre portas, ele gera pontes, ele estimula o crescimento, ele aproxima de Jesus a cada criatura. E aí, aqueles de nós que nos aproximamos de Jesus dessa forma, por seu amor, vamos começar a desenvolver também o amor em nós. Mas o amor de Jesus, que é incondicional da parte dele, é condicional para nós. Para receber, a gente tem que tentar atingir algumas metas, não tem? Ele mesmo coloca isso, olha, vinde a mim, aquele amor que consola. Aquele primeiro amor que conforta, amor para os desesperados, amor para os aflitos, amor para os sofredores. Jesus estende os braços e diz, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí a gente pensa assim, oba, Jesus promete a cura. Não, Jesus promete alívio. E ainda tem mais. Não parem não, vai adiante. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei comigo que sou manso e humilde de coração.
E apesar de haver a ideia de que os rabinos judeus tinham um jugo, quer dizer, uma série de determinações de normas que eles impunham aos seus discípulos, Jesus fala desse jugo, nós também podemos imaginar jugo aquele instrumento colocado no dorso de 2 bois, na parelha do carro de bois, para que um não saia na frente do outro. E Jesus nos oferece o seu jugo. Se fosse esse aí de madeira, ele de um lado, nós do outro, para a gente acertar o passo com ele, para a gente andar no mesmo ritmo que ele. Olha que coisa interessante. Seja de um jeito ou de outro, seja o jugo do rabino, seja o jugo de madeira do carro de boi, e eu ainda estou mais para boi de carro de boi do que para aprendiz de rabino, eu imagino que a proposta é que a gente aprenda a caminhar do ladinho de Jesus. Aprenda a seguir como ele nos ensinou. E aí vem a questão da proposta do amor. É um amor que impulsiona, mas ele é condicional. É necessário aprender com ele, tomar o jugo, fazer as determinações, ou quantas e quantas vezes esse amor, quando ele cura das enfermidades, ele diz, não tornes a errar. Olha a condição aí. A condição para que o efeito do amor permaneça. Mas também Jesus ressuscita e apresenta e demonstra para nós o amor que impulsiona. Aqueles que venceram essa primeira etapa, aqueles que venceram esse primeiro degrau do pedinte de amor, do pedinte de energia, do curado por Jesus. E aí nós vamos colocar essa mulher no mesmo patamar do chamado endemoniado gadareno. Embora a história dela não apareça, talvez até pelo teor tão machista, né, dos textos dos evangelhos, que não dá tanto valor assim à figura feminina, apesar dela ser marcante, dela ser importantíssima, de Jesus ter escolhido uma mulher que era de vida equivocada para ser a mensageira da imortalidade, mas elas não têm tanto destaque assim, pelo menos não naqueles primeiros momentos da cultura religiosa cristã, apesar dos relatos de Emmanuel nos seus romances e tantos outros, de mulheres magníficas, que davam respaldo, que apoiavam Jesus, que apoiavam com as suas casas, com as suas posses, os discípulos, os apóstolos depois da partida do Mestre. Então, figuras femininas são marcantes no Evangelho, só não são muito valorizadas pela sociedade de hoje, como não eram naquela época. Mas essa mulher está no mesmo patamar do chamado endemoniado gadareno. Aquele que Jesus cura, ele se transforma e depois se torna um pregador. Eu não sei o que essa mulher andou fazendo depois, mas com certeza ela não voltou a errar. E ela deve ter difundido tanta gente, ela deve ter levado tanta gente para Jesus só de contar a sua história. Só dela chegar para um grupo de outras mulheres que estavam sofrendo, que eram oprimidas pelos maridos, falasse de Jesus, do que Jesus fez por ela, do como Jesus curou o seu estigma, a sua doença que a estigmatizava. E ela agora é uma criatura renovada? Ora, ela também deve ter se tornado uma pregadora, embora não apareça literalmente nos evangelhos, mas ela está ali, empatadinha com o endemoniado gadareno que depois virou um divulgador da mensagem de Jesus. Então Jesus também fazia isso. Vencemos essa primeira etapa? Vencemos a etapa do coitadinho? Ah, beleza. Aí vem o amor que impulsiona para o trabalho. Quando Jesus diz assim, ide e pregai para os discípulos, para os 12, depois para os 72, depois para os 500, né? E vai ampliando essa corrente do bem aí que o mestre estabelece. E ele vai, ide e pregai, ou então recomendando se curai os enfermos, né? Eliminar, afastai os espíritos impuros, infelizes, sofredores, ou que eles chamavam de demônios lá. Mas é um amor que, faz crescer. Então a gente começa a pensar o seguinte, tem um negócio interessante nesse amor de Jesus aí, não é? Tem um negócio interessante, não é igual para todo mundo. Repararam isso? O amor que Jesus dedicou a essa mulher, ele nem estava consciente assim, vou me virar, vou tocar essa mulher para ela ficar curada. Não, ele não fez isso. Ele simplesmente irradiava bem, amor, saúde. E quem entrasse em sintonia com ele recebia. Nesse caso, é um amor quase involuntário. Mas tem o amor de Jesus, por exemplo, por Zaqueu, aquele prisioneiro dos bens materiais, que Jesus vai cear na casa dele e dá lições. E ajuda Zaqueu a se libertar da prisão material. Tem o amor que Jesus demonstra por Lázaro, Maria e Marta, a família de Betânia, que é muito interessante porque abre espaço para muitas lições, não só da chamada ressurreição de Lázaro, em que Jesus exercita o amor e empatia. Olha que coisa interessante, né? As irmãs vão lá, se lamentam, chorosas, que Jesus estivesse ali, Lázaro não teria morrido, e Jesus chora. Mas, gente, Jesus sabia que ele ia trazer Lázaro de volta à vida. Jesus sabia que Lázaro não estava morto. Mas ele compartilha, ele demonstra, e a gente às vezes é
frio. Ai, espíritas, de vez em quando nós somos frios. Com essa história de que a morte não existe, a gente é frio com os que atravessam o luto. Com essa situação, seu corpo é passageiro, a gente é frio com aqueles que estão sofrendo a dor de uma enfermidade no corpo físico. E Jesus não foi frio, mesmo sabendo que ele tinha condições de mudar radicalmente aquela situação. Por que Maria e Marta choravam? Porque elas eram duas irmãs sozinhas na sociedade. De novo, a mulher nos tempos de Jesus valia menos que um animal de carga. O animal de carga podia ser vendido na feira quando o dono não queria mais. A mulher só podia ser devolvida para os pais. Então elas estavam sozinhas. Todas as mulheres tinham que ter um homem, o pai ou um irmão, que se responsabilizasse por elas. Se Lázaro morreu e Maria e Marta agora estavam sozinhas, elas estavam ou expostas à mendicância ou à prostituição, porque era o destino das mulheres que não tinham um homem para protegê-las. Por isso elas choravam. Elas nem choravam tanto pela morte de Lázaro. Elas choravam preocupadas com o seu próprio destino, que seria delas, sem o irmão que as protegia. E sem o marido, porque elas não eram casadas. Mas, além desse cuidado de Jesus demonstrar empatia e chorar, compartilhar com elas a dor, Jesus também vai dando ótimas lições. Naquele momento em que Marta está atabalhoada, preparando as coisas, fazendo uma ceia, e Maria fica embevecida, aprendendo com Jesus, e aí Marta pede, manda minha irmã me ajudar aqui, Senhor. Ô, Maria, Marta, diz Jesus. Maria escolheu a melhor parte. Não é que Jesus está fazendo apologia à preguiça, não. Mas, de novo, ele usa Maria e Marta para nos dar uma ideia de quais são os valores prioritários, que são os valores da alma. É lógico que Maria depois teve que se levantar e pôr a mesa. E eu provavelmente, se eu fosse a Marta, olha, minha irmã, eu já fiz a janta, agora você vai lavar a louça. Eu ia botar para lavar a louça, eu boto meus filhos para lavar a louça. Imagina se eu não sou a Marta lá, não boto a Maria para lavar a louça, dessa história ela deve ficar ouvindo Jesus, agora sou eu que vou ouvir Jesus. Você vai lá, eu vou palitar os dentes ouvindo o mestre aqui, você vai lá lavar a louça, viu, dona Maria? Era mais ou menos isso que devia ter acontecido naquela época, mas a gente não sabe, não está na história, mas que cabe pensar assim, cabe. Mas Jesus então dá esse amor diferenciado, um amor diferente, o que Jesus dá a Maria de Magdala, ao ponto das pessoas imaginarem até outras questões, outro tipo de relacionamento, mas não, gente. Foi aquele amor que alimentou aquela alma sedenta de amor, como Humberto de Campos diz, que ela vai procurar Jesus. Eu tenho amado, mas tenho sede de amor, diz ela a Jesus. E Jesus a dessedenta. Não com o amor sensual, não com o eros, mas com aquele amor espiritual, com aquele que impulsiona a crescer, com aquele que fez de Maria, de Magdala, como ele mesmo sugere, mãe dos filhos da dor, mãe dos filhos de outras mães. E ela revoluciona a sua vida para se dedicar a Jesus lá no Vale dos Leprosos, em Jerusalém, até o fim da sua existência material. É muito bonito, mas foi esse amor de Jesus que alimentou. Jesus dá um amor diferenciado para João, tanto, que rola até aquele ciúminho, né? Ele é dito como o discípulo que Jesus amava. Ele é dito como aquele a quem Jesus amava. Por quê? Porque João era jovem. João era adolescente e não tinha os preconceitos. Da mesma forma como uma mulher não falava com um homem na rua, a não ser com seu marido, ou com seu pai e seu irmão. Nem uma mulher, né, ela se permitia tocar por outro homem na rua, o homem não tocava outro homem também não. É mais ou menos como a gente vê hoje nessas sociedades aí mais homofóbicas, mais não sei o quê, mais preconceituosas, que as expressões de amor masculino são sempre vistas como fraqueza. Mas João era adolescente, João não tinha esses preconceitos. Era jovenzinho e ele se permitia aconchegar por Jesus. Ele colocava a cabeça no peito de Jesus para descansar. Ora, então Jesus dedicava a ele esse amor paternal, que orientava, sem disputar com Zebedeu, né? Sem disputar com Zebedeu. Mas era um amor paternal, era um amor que mostrava assim, olha, vai lá meu filho, eu confio em você. E assim João foi ficando, ao ponto de Jesus acreditar tanto nesse amor dele por João e do João por ele, que confia Maria de Nazaré aos cuidados de João depois da sua partida. Lembra que a mulher precisava de cuidados? José já tinha falecido, os parentes não iam ser lá grande coisa com Maria, é João que vai cuidar dela. É João que a leva para viver em Éfeso até o seu desenlace também. Então é um amor diferente. Não é o mesmo amor dado a Zaqueu, não é o mesmo amor dado a Maria de Magdala. E a gente percebe, olha só, tem mais, tem um amor dado a Pedro, que era sempre um amor da advertência.
embainha a tua espada, aquele que ferir pela espada vai ser ferido também. Ou então, eu te digo que você vai me negar, hein, Pedro, tu é fraco. Jesus não fez isso muitas vezes? Era um amor diferente, era um amor para alertar, para não deixar dormir. Mas também Jesus demonstrava amor até por aqueles que se colocavam como seus adversários. Quando ele advertia os fariseus, os escribas a respeito da sua hipocrisia, Jesus estava sendo amoroso com eles. Jesus estava demonstrando amor. E então a gente começa a pensar assim, isso aí está parecendo medicamento. O amor de Jesus, esse amor forte, vigoroso, transformador, funciona como remédio para as almas. Só que o princípio ativo é o mesmo, mas a forma, ou como a gente coloca lá, o excipiente, nos termos de farmácia, a maneira como é apresentado, se é numa cápsula, se é numa colherada, se é num xarope, vamos pensar assim, né? Se é numa dose grande ou se é numa dose bem homeopática, Jesus dosava o seu amor de acordo com os necessitados que ele ia ajudar. Mas sempre era um amor que exercitava e fortalecia a fé. Mas é um amor que levava as criaturas, a fé levava as criaturas a Jesus e elas aprendiam o amor. E o amor as ligava a Deus. Por isso a gente deu o título desse estudo. A fé move montanhas e o amor erige pontes ou cria pontes para Deus. Porque Jesus é o intermediário de Deus na Terra. É aquele que a gente pode observar, ter como exemplo, modelo, guia. Lembra lá da 625 do Livro dos Espíritos? Pois é! Jesus é desse modelo. E amor é o essencial do Evangelho. É o essencial para nós espíritas também. O que temos feito da nossa fé? O que temos feito do nosso amor? Essa é uma questão que a gente não pode deixar de colocar. Porque a gente costuma dizer assim, não, eu sou espírita, já acha que vai morar em nosso lar depois que desencarna, né? Muita gente é assim. Bastou ver o filme, nem ler o livro, porque já está devendo, né? O filme não dá para mostrar 1/3 do livro. Mas bastou ver o filme, já acha que vai morar em nosso lar. Não é não, não é bem assim não. Vamos ter cuidado aqui na história. O que a gente tem feito da fé raciocinada? Não é? A gente não alardeia, espiritismo é a doutrina da fé raciocinada. Enche a boca para falar isso. A gente tem raciocinado a nossa fé? A gente para pensar quando recebe alguma mensagem boba, algum vídeo falando de fenômenos, ou alguma correntezinha daquela, faça isso por tantos dias e você vai encontrar saúde, equilíbrio, solução para os seus problemas. E a gente faz. A gente raciocina a nossa fé e entende que a pulseirinha, a medalhinha, o cordãozinho lá, a fitinha do Senhor do Bonfim que coloca no retrovisor do carro é mais um instrumento artístico e cultural do que efetivamente um amuleto, um talismã? Essa é uma questão. Quantos espíritas, usando seus amuletos, suas coisas, esquecem lá da questão 553 do Livro dos Espíritos, que da fé, da crédito a esses amuletos nos torna ridículos, principalmente com relação aos espíritos mais atrasados. E aí a gente começa a perguntar, o que eu tenho feito da fé? Será que realmente o que eu faço com o que eu sei? Outra coisa, eu sei e guardo só para mim? Isso não é egoísmo, não? Será que quando a gente é convidado a participar de um grupo de estudos, mesmo já estudando há muito tempo, a gente não pode ir lá e aproveitar para dar contribuição? Você não precisa aparecer. Vamos pensar aqui no meio virtual, né? A gente não precisa aparecer sempre na frente da câmera. Ah, eu tenho trabalho hoje, eu vou participar de uma live. Isso é um trabalho. Se a gente tem conhecimento, a gente pode divulgar. Mas, se você ficar quietinho lá, comentando no chat, ou até, se você vai assistir ao programa, um programa bom, doutrinário, como o Filosofia de Emmanuel, que agora vocês vão ver aqui o ícone, né? Esse aí que a gente convida vocês todo sábado para assistir, e a gente fica lá no chat comentando, isso também é trabalho. Isso também é difundir o conhecimento. É colaborar. Não precisa ser grande, desde lá dessa ideia de que eu quero aparecer, complexo de Carmen Miranda para espírita, não cabe, né? Botar uma melancia na cabeça e sair chacoalhando por aí, não é bem o nosso propósito. Nem na tribuna, nem na mediunidade, nem no serviço assistencial. Vamos ser discretos. Agora, cuidado para não confundir discrição com omissão, né, gente? Porque tem gente dizendo, não, eu quero ser humilde. E aí não faz nada, não compartilha o conhecimento que já adquiriu, não ajuda outros a fazerem a difusão do conhecimento. Então, o que a gente está fazendo? Da nossa fé e o que a gente está fazendo? Do nosso amor. É verdade. Será que nós temos amado? E com atenção,
Ou aquela pergunta, né? O que nós fazemos de especial no tempo de doutrina que nós já temos? Primeira questão, a nossa fé já alcançou aquele nível da fé da mulher no fluxo de sangue? Ela raciocinada, mas que faz movimentar, que tira da zona de conforto e faz procurar a solução dos problemas? Ou a gente diz assim, eu tenho fé que esse problema vai passar e fica esperando o problema passar dentro de casa? Isso não é fé raciocinada, né, gente? Então, qual é a fé? Aí é aquela que a gente vê lá no Evangelho, no capítulo 19. Fé inabalável, só que pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade. A nossa fé está assim. A gente entende que quando alguém diz assim, olha, tomar vacina vai virar jacaré, que isso é fake news, que isso é uma besteira sem tamanho, que a ciência não diz isso, e quem deve nos dar referência sobre as conquistas da ciência são os cientistas. Eles merecem o crédito. E nós temos que raciocinar sobre o que eles dizem também, né? Porque as coisas vão num progresso avassalador, e hoje o que é conceito amanhã já deixou de ser. Então a gente tem que estar atento e observar. Agora, o que a gente não pode é ficar seguindo crendices, mitos. Isso a gente não pode. E voltando então a essa questão, vem os questionamentos. Outra questão interessante, a doutrina espírita traz para nós tanto ferramental de evolução. E por que a gente ainda vê tanto espírita torto? Tanta gente passando aperto, tanta gente fazendo bobagem. Porque doutrina é uma coisa, movimento é outra. Aquilo que nós fazemos da doutrina, o que nós temos feito da doutrina. E é exatamente isso, porque de vez em quando as pessoas jogam tudo na conta da doutrina, né? E aí Allan Kardec vai receber uma resposta na questão 842 do Livro dos Espíritos. Eu até trouxe aqui, porque ela vale a pena essa reflexão aqui no finalzinho do nosso estudo. Porque assim, às vezes você tem uma doutrina, mas qual é a melhor? E se ela é considerada a boa? O que eu tenho feito dela? Olha só. Por que indício se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem o direito de se apresentar como tal? Ou seja, aquela velha questão, qual é a melhor doutrina? Qual é a melhor religião? Qual é a mais verdadeira? Pergunta Allan Kardec aos amigos espirituais ali, ó. E aí eles vão responder para nós. De uma forma que a gente tem que parar para pensar e olhar para nós. Não é ficar apontando dedo para os outros, não, hein? É olhar para nós. Olha aqui. Será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer. Isto é, pela prática da lei de amor na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse é o sinal porque reconheceis uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Livro dos Espíritos, questão 842. E a gente pensa assim, o que eu tenho feito da doutrina espírita? Porque ela realmente é uma doutrina de união, ela é uma doutrina que tem por base o sim, sim, o não, não, nada de hipocrisia. Aquela coisa, meus irmãozinhos, minhas irmãzinhas, a gente está morrendo de raiva por dentro. Isso a doutrina não propõe isso para nós, não. Ela propõe chegar e conversar. Ela propõe chegar e colocar as coisas em pratos limpos. O que ela não propõe é agressividade. O que ela não propõe é revidar um tapa com o outro. Isso ela não propõe. Então a gente vê ali, ó, a melhor doutrina é aquela que levar a gente a exercitar a lei de amor. Aí de novo, né? Fé para mover montanhas e nos mover. E às vezes nós é que somos a montanha. Nós é que somos como uma montanha, estáticos, paralisados na nossa dor e na nossa inferioridade. Aí fé vem e move essa montanha para o amor de Jesus. E o amor de Jesus ergue as pontes que nos vão levar até Deus. E é isso que a gente tem que pensar. Quanta coisa ainda a ser feita. Menos hipocrisia. Porque de vez em quando a gente ainda é bem, né? É um irmãozinho. E aí quando vai falar do irmãozinho, acaba botando todos os podres do irmãozinho, da irmãzinha à mostra. Isso é hipocrisia, isso é bem farisaísmo. Cuidado com o farisaísmo espírita. Então nós vamos encerrando aqui com Caírbach, encerrando aqui com o Livro dos Espíritos, essa percepção que nós temos feito da doutrina que abraçamos, que é muito boa, que nos impulsiona. Será que a nossa fé já é inabalável? Já faceia a razão em todas as épocas da humanidade ou ainda é aquela fé mística? Será que nós estamos mostrando transformação porque não é assim? Como é que a gente caracteriza um verdadeiro espírita, gente? É aquele que vai ao centro 5 vezes por semana?
É aquele que trabalha em reunião mediúnica? É aquele que dá cesta básica? Não. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que fazem domar as suas más tendências. Também está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente tem que estar muito atento a esse monte de trabalho que a gente tem que fazer. É longa a jornada. Ah, sim, mas olha só, se a gente não começar agora, vai demorar mais para terminar, não é verdade? Vai demorar mais para chegar no destino. Então aproveita aí, aproveita esse instante de reflexão que nós tivemos aqui, aproveita essa oportunidade que nos é dada de conhecer a doutrina, de ter outros companheiros que estudam a partir dos ensinos da doutrina para trazer reflexões para nós. Siga com as reflexões do Caíba, lê o livro inteiro. Vai estudar o livro inteiro, não fica preso só nessa não. Vamos estudar mais e aprofundar também a codificação. E aí nós vamos nos instrumentar para que a nossa fé seja vigorosa, raciocinada e que o nosso amor seja produtivo, instrumento de trabalho. Espero que você tenha gostado bastante, que reflita e que entenda, quando nós alcançarmos a qualidade da fé inabalável e a plenitude do amor, nós seremos mais felizes. Um grande abraço, muita paz para vocês todos e muito obrigado pela sua atenção.